E aí, me conta, você usa sempre a cinta jugular do seu capacete bem afivelada? Olha, você já viu que numa situação de emergência, de um acidente, afinal o acidente não avisa, né? Porque se avisasse a gente evitaria. Numa situação dessa, o seu capacete pode sair da sua cabeça e tirar a principal função dele, que é proteger a sua caixa craniana. Portanto, é muito importante. Lugar de capacete não é aqui no pulso. Capacete não é pulseira. Capacete é para estar na nossa cabeça, bem afivelado, bem ajustado e também tendo a sua principal função, que é a proteção. Vamos falar um pouquinho sobre os motociclistas. Hoje nós sabemos que o motociclista é uma das peças mais frágeis do trânsito. Lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, tem um artigo que nos diz assim, que o veículo maior, ou seja, de maior porte, vamos falar aí, os caminhões, as carretas, os ônibus, são responsáveis pela segurança dos de menor porte, e aí vamos entrar nas caminhonetes, nas vans, aquelas que fazem entrega, transporte de pessoas. Estes são responsáveis pelos veículos de 4 rodas, e aí a gente entra na questão de alguns veículos maiores também, mas na grande maioria os carros comuns do dia a dia. Os carros são responsáveis, todos esses anteriores são responsáveis pelo motociclista. Você está vendo como está descendo uma escala de tamanho? Então eu comecei lá com os veículos maiores e vou descendo, cheguei no motociclista. O motociclista, ele também é responsável pela segurança do ciclista e do pedestre, e obviamente que da sua. O ciclista é responsável pela sua segurança e pela do pedestre. E o pedestre, né, todos têm responsabilidade sobre ele, porque ele é a peça mais frágil. Mas voltamos a falar sobre a questão do motociclista. Hoje, mais de 75% dos leitos hospitalares são ocupados por acidentados motociclistas. É um número muito alto, é uma estatística grandiosa, que nós não gostaríamos de ter em nosso país. Aumentou muito agora com a questão da pandemia, né, os acidentes com os motociclistas, até porque nós tivemos um número muito maior de motoentregadores rodando, muitas pessoas fazendo um bico, né, complementando seu ganha-pão no contraturno de trabalho, outras tendo esse como emprego principal. Então, nós sabemos que os motociclistas acabam estando mais expostos. O motociclista, ele não tem uma caixa ao seu redor, que no caso o condutor tem, né? Que é a carcaça do carro, que querendo ou não acaba sendo uma proteção, porém o motociclista não tem. E é muito interessante, porque existe uma frase que é bem antiga, eu até imagino que vocês como motociclistas conheçam, que o motociclista é o seu próprio para-choque, e realmente né? Não há muita proteção, tirando a questão do capacete e dos equipamentos de segurança, como luvas, né? Uma vestimenta adequada, um calçado que fique firme nos pés e que proteja, enfim. O restante é mesmo só com o anjo da guarda, né, pessoal? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que essa questão dos leitos hospitalares ocupados pelos motociclistas não é só uma questão, mas o SUS tem dinheiro, ele pode pagar. Gente, não é isso. Você já imaginou você tendo um filho teu? Vamos falar de filho, porque aí mexe bastante com o nosso emocional. Um filho precisando de uma cirurgia urgente, né, de emergência, que foi marcada para o próximo dia útil. E, infelizmente, como era final de semana, o setor de ortopedia lotou, as UTIs estão lotadas no hospital onde seu filho faria a cirurgia. E aí? Você vai ficar preocupado ou não vai? Isso vai te tirar do sério ou não? Vai, né? Então, isso sim nos afeta diretamente. Mesmo que eu não seja motociclista, eu sou afetado diretamente, porque o nosso sistema de saúde hoje está superlotado e abarrotado com os motociclistas que têm se acidentado no trânsito.
Sabe aquela história de que nunca acontece comigo, que a grama do vizinho sempre é mais verde? Muito importante nós lembrarmos que os acidentes, eles podem ser evitados, desde que as pessoas cumpram a regra e a lei. Ah, mas eu dirijo tão bem, eu sou um excelente motorista, eu nunca tive uma multa em 30 anos de CNH. É uma obrigação sua. É uma obrigação. Você não tem direito a prêmio por conta disso. O teu prêmio é ter sempre a sua vida em segurança. Essa é a melhor forma de você ser premiado. O condutor que é infrator e que é infrator contumaz, que é aquele que pratica infrações o tempo todo, esse sim. Esse é castigado, não só pela punição da pontuação, pelo valor no bolso, né, que eu acho que deveria ser muito salgado do que é ainda hoje, mas sim também por muitas vezes acabar tendo imprevistos e problemas no trânsito, porque já se diz, né, que todo acidente de trânsito é precedido por uma infração, porque se alguém não tivesse cometido um erro ali, não teria acontecido um acidente, né? Então, motociclistas, tenham essa consciência. Os equipamentos de segurança são importantes. A forma de você sentar na moto, de você pilotar, é extremamente importante também. E eu gostaria de chamar a atenção pela questão do transporte das crianças. Ah, mas o meu filho vai na creche, eu não tenho outro jeito de transportá-lo. Ele tem 5 aninhos, pode andar na moto? Não. Até o dia 12 de abril, quando nós tivemos algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a criança deveria ser maior de 7 anos. A partir de agora, ela deve ser maior de 10 anos. Tá? E mesmo que ela tenha 10 anos e ela seja uma criança assim mais mirradinha, né? Não tão fortinha, se ela não conseguir alcançar o pezinho dela lá na pedaleira para apoiar e ter bastante segurança e um capacete que seja do tamanho da sua cabeça, ela não pode estar sendo conduzida na garupa da motocicleta. Lembre-se, os acidentes no trajeto casa, trabalho, são os que mais hoje inviabilizam o trabalhador de voltar ao seu trabalho quando acontece algum acidente. Por quê? Porque a grande maioria se machuca gravemente. Não é só porque o cinto de segurança machucou no carro, né? E te protegeu. Não é porque alguém colidiu ou deu um raspãozinho no teu carro. Não, em geral, as sequelas são grandes, porque você está desprotegido, né? Qual é a primeira parte que vai ao chão quando um motociclista cai da moto? Em geral, são os membros inferiores, pernas quebradas, bacia quebrada, né? Ossos trincados, que também dão um problemão, o pé esfolado, muitas pessoas andando descalças no verão, não querem usar um calçado que fique firme aos pés, lembrando que havaianas, chinelinho, rasteirinha, nada disso é permitido. Você deve estar com um calçado fechado. Não tem nada que diga que é obrigatório um calçado fechado, mas a sua consciência e a necessidade de você se manter vivo e cuidar da sua integridade emocional é que te dizem que você deve sim buscar um calçado que proteja o seu pé. Depois dos membros inferiores irem ao chão, qual é a próxima parte que entra em contato com o solo quando você cai? São os membros superiores, braços. Aí vem a questão de quebrar clavícula, quebrar braço, enfim, várias coisas, né, várias situações que podem te levar a ter sequelas graves. E muitas vezes, por último, acaba sendo a cabeça. Porém, como ela é mais sensível, o impacto é sempre grande e acaba trazendo consequências. Pessoal, não se arrisque. Saia um pouquinho antes de casa. Quando sair do trabalho para ir para casa, pense, eu estou voltando para minha família. Que bom. Não vá fazendo ultrapassagens. Tenha um pouquinho de paciência. Não é feio você ficar atrás de um caminhão, mantendo uma distância de segurança. Feio é você arriscar a sua vida e encontrar lá na frente uma situação em que você não vai mais poder sair dela. Isso sim não é legal.
Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos assistir um videozinho agora que fala sobre o nosso comportamento em cima da motocicleta e o quanto isso pode prevenir os acidentes e quanto isso pode prevenir as sequelas numa situação que não tenha como evitar. Foi um grande prazer conversar com vocês e espero encontrá-los outras vezes. Até mais!